Você sabe quais são os 5 principais sinais que indicam que uma pessoa tem problemas renais? Então fica comigo até o final desse vídeo que vamos falar sobre essa intrigante doença. Bom, quando eu falo de problemas renais, quero me referir à doença renal crônica, a DRC, que assim chamamos, que é uma doença lenta, uma doença progressiva provocada pela perda da função das células renais. E para saber quais são as características dessa doença, é preciso entender que função os rins têm no nosso organismo. E a principal delas é a excreção de excesso de líquidos e de toxinas produzidas a partir da nossa alimentação. Nosso corpo é uma grande fábrica e, como qualquer fábrica, há liberação de resíduos, e essa liberação é feita por intermédio dos rins. Uma segunda função muito importante é a participação no sistema endócrino ou hormonal. Por exemplo, o rim produz um hormônio chamado eritropoetina, que é um hormônio fundamental na produção de células vermelhas, ajudando a combater a anemia. Além disso, ele participa também de um sistema complexo de liberação hormonal que vai controlar a pressão arterial, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E por fim, vale lembrar que os rins eles participam do equilíbrio da homeostase mineral e óssea, e é no rim que acontece a ativação da vitamina D produzida pelo fígado. E por que é importante falar sobre doença renal crônica? Porque infelizmente ainda é uma doença muito comum, não é uma doença rara. Estima-se que 7% da população acima de 30 anos tem a doença renal crônica, e esse número chega a 30% a 40% quando pegamos pacientes acima de 64 anos. O grau mais avançado de doença renal é o estágio 5, é o estágio que o rim está terminal. E nesse estágio, o paciente precisa realizar algum método de substituição renal, seja hemodiálise ou diálise peritoneal. Nesse exato momento, estima-se que 150 mil pessoas no Brasil realizem algum método de substituição renal. Em 2010, nós tínhamos 2 milhões de pessoas realizando hemodiálise ou diálise peritoneal. Em 2030, acredita-se que teremos 4 milhões de pessoas realizando diálise. Portanto, é uma doença que vem crescendo nos últimos anos, que merece uma atenção especial. E o que causa doença renal crônica? No Brasil, a principal causa de insuficiência renal é a hipertensão arterial sistêmica, uma doença que ao longo do tempo vai provocando perda das células renais até chegar no estágio avançado de insuficiência renal. A segunda causa de doença renal do Brasil é o diabetes mellitus, e quando você soma as duas, ambas vão ser responsáveis por cerca de 70% das causas de insuficiência renal. A terceira causa é um problema em uma região específica dos rins, que são os glomérulos. Então, as glomerulopatias são a terceira causa de doença renal crônica. Então veja que são doenças crônicas, mas que têm tratamentos, e uma vez cuidadas, poderiam evitar a progressão, o surgimento da doença renal crônica. Então, quais são os sintomas da doença renal crônica? Eu queria abrir um grande parêntese e dizer o seguinte: quando os sinais e sintomas aparecem na doença renal crônica, indicam que a doença está numa fase muito avançada. Nós temos então 5 estágios, como eu falei no início, de doença renal crônica. Os sintomas e sinais, eles costumam ocorrer nos estágios 3, 4 e 5, ou seja, uma fase avançada da doença. Portanto, pessoas que têm pressão alta e que têm diabetes devem acompanhar muito próximo com os seus médicos, com o endocrinologista, com o seu cardiologista, com o seu médico clínico, com o seu nefrologista, para que eles sejam identificados em fases precoces da doença, para que o nefrologista não encontre esses pacientes numa fase em que pouco há de ser acrescentado. Então, sinal número 1 é o edema, é o inchaço que acontece nas pernas, nos pés, joelhos, podem chegar até as coxas, pode inchar até a barriga, mas uma coisa que vai fazer remeter à doença renal é o edema facial. Às vezes, a retenção de líquido é tão grande que há um descontrole da pressão arterial, ou seja, um paciente que fazia
uso de algumas medicações e conseguia controlar essa pressão, depois que ela desenvolve doença renal crônica, ela tem dificuldade de jogar o líquido fora, esse líquido acumula no corpo e a pressão alta se torna refratária, é muito mais difícil tratar essa pressão. Então, o primeiro sintoma é o edema, é o inchaço que acontece no corpo todo, acontece na face e que o excesso de líquidos também pode provocar uma hipertensão arterial sistêmica refratária. O segundo sintoma são as náuseas, o enjoo, a perda de apetite, que a gente chama de hiporexia, e esses sintomas são provocados pelo excesso de toxinas dentro do corpo. O rim tem uma grande função de jogar para fora essas toxinas, uma vez que elas se acumulam, elas depositam no sangue e vão trazer uma série de sintomas como esse que eu acabei de falar. O terceiro grupo de sinais e sintomas são causados pela anemia, já que o rim não está produzindo de forma eficiente a eritropoetina e a produção de glóbulos vermelhos cai. Então surge insônia, surge fraqueza, surge mal-estar, surge astenia, o paciente perde a vontade de fazer as coisas, são sintomas provocados por conta da anemia. O quarto sinal mais importante são as alterações de pele. Sintomas como prurido, pele seca, que são decorrentes do desequilíbrio, do desbalanço mineral e ósseo, principalmente da metabolização do cálcio, da metabolização do fósforo. Vale lembrar que pacientes com problemas renais, eles têm um risco muito mais aumentado de ter fraturas por conta desse desequilíbrio de cálcio e de fósforo provocados pela doença renal. O quinto grupo de sinais e sintomas são as alterações urinárias, principalmente a urina espumosa ou espuma na urina, que traduz provavelmente a perda de proteína pela urina. Isso quer dizer que o filtro, ou seja, que o rim não está funcionando como deveria, já que esse elemento tão nobre, tão importante para o corpo, está sendo deixado passar do sangue para a urina e provavelmente quer dizer que algo não está indo muito bem. Então, o quinto grupo de sintomas são as alterações urinárias, especialmente a espuma na urina. Se você chegou até aqui, entendeu um pouquinho sobre os sinais e sintomas da doença renal, o quão ela é frequente, e eu queria deixar a mensagem final, que o mais importante é prevenir a doença. O antídoto principal da doença renal crônica é a prevenção, porque uma vez tratando bem as causas da doença renal, provavelmente o paciente vai ter uma evolução muito melhor, um desfecho muito mais favorável. Tá bom? Curta o vídeo, compartilhe, encaminhe nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque em breve teremos mais vídeos educativos sobre a doença renal de uma forma geral. Obrigado.